No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica para trabalhar com gaps de alta e gaps de baixa. Nós estamos aqui no gráfico da TAI 11 no 30 minutos e essa estratégia vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos observar a abertura do dia. No momento em que você vê que o primeiro candle do dia abriu, a gente vai aqui fazer um cálculo para saber qual foi o percentual de distância da abertura do dia com relação ao fechamento do dia anterior. Você vai ver que a gente teve uma distância de 1,31%. Essa estratégia está calibrada para fazer uma entrada na venda, aqui no caso de um gap de alta, quando a gente tiver uma distância de pelo menos 1% do fechamento do dia anterior para a abertura do dia atual. Então a gente pode pegar aqui uma linha e mostrar isso aqui, ó. Essa distância precisa ser de pelo menos 1%. Pelo menos 1%. No momento em que a gente tiver isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma ordem de venda e posicionar na perda da mínima desse candle. Se essa ordem for atingida, a gente entra. Porém, se ela não for atingida e o mercado continuar subindo, a gente vai fazer um reajuste dessa ordem. E a gente vai fazer isso até que a ordem seja atingida. No momento, a nossa ordem de venda veio parar aqui. A gente continua tentando entrar na venda, né? Para tentar pegar aí o movimento resultante desse gap. Então entramos na venda aqui. E aí a nossa estratégia vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter o stop e o alvo. A gente fez uma entrada na venda. Qual vai ser o stop? Vai ser o tamanho do candle anterior à nossa entrada. Olha só, foi esse candle aqui, candle anterior, projetado uma vez para cima. Você está vendo aqui que eu coloquei uma linha aqui, né? Isso aqui foi feito através dessa ferramenta de programação. Se você quiser aprender como que se mexe nisso, como que cria todas essas ferramentas que nos auxiliam aí nas nossas operações, bem como estudar as estatísticas de estratégias, confira o nosso site, que eu tenho lá um treinamento com suporte de qualidade para te ajudar nessas questões aqui. Mas vamos lá. Pegando aqui o tamanho dessa barra anterior à nossa entrada, a gente projeta uma vez para cima. Temos aí o nosso stop. E vamos pegar o tamanho dessa barra anterior à nossa entrada e projetar duas vezes para baixo. Temos aí o nosso alvo. Perceba que a relação aqui ela vai ser de 1 para 1, né? Olha só, 0,35 e aqui em torno de 0,35. É uma relação de 1 para 1. E a gente vai esperar então que o nosso alvo seja atingido. Lembrando que se caso o nosso alvo não for atingido, a gente vai fazer encerramento da operação no final do dia, né? Quando tiver lá 4 horas a gente fecha a operação, porque esse é um setup de day trade. Nosso objetivo aqui é fazer uma operação de day trade. Então, se caso nem o stop e nem o alvo for atingido, a gente fecha a operação no final do dia. Veja só que a gente teve a abertura desse dia aqui em gap de baixa. Fazendo a comparação entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual, a gente teve uma distância aqui maior do que 1%, né? O valor absoluto. Você pega aqui, ó, você vê que foi uma distância de 1,76%. Isso daí é mais do que 1%, né? Quando a gente pega em valores absolutos. Já que a gente tem uma distância maior do que 1%, então a gente pode fazer aí a colocação de uma ordem de compra tentando buscar o fechamento desse gap, né? Olha só, a gente bota a nossa ordem aqui. Se caso no candle seguinte essa ordem não for atingida, a gente vai fazer uma redução. E essa estratégia funciona dessa forma: se você tem o sinal de entrada, você vai fazendo as reduções até que a sua ordem seja atingida. Se a gente teve um sinal, a gente tem que entrar na operação. Fazendo a redução aqui, ó, a gente espera e o próximo candle aqui atingiu a nossa entrada.
E a gente vai fazer o seguinte: vamos ter o nosso alvo e o nosso stop. Qual vai ser o alvo e qual vai ser o stop? O alvo vai ser 2 vezes o tamanho do candle anterior à entrada projetado para cima. Então tá aqui. O stop vai ser 1 vez o tamanho do candle anterior à entrada projetado para baixo. E ficou aqui. Isso aí vai ser uma relação de 1 para 1. A gente puxa aqui, ó, você vê que a gente teve aí em torno de 1% de alvo com 1% de stop. É uma relação de 1 para 1. E a gente espera para ver o que vai acontecer. E no caso aqui ele bateu no nosso alvo, que foi um alvo de 1%. Essa é uma boa estratégia de gaps, né? Lembrando que essa questão de gaps é algo clássico, né? Com alvo e stop é um tipo clássico de estratégia, que muitas vezes também é trabalhado pelo lado subjetivo. No caso aqui, o que a gente está tentando fazer é pegar essa estratégia comum de fechamento de gaps e jogar ela para o lado objetivo, porque a gente está fazendo aqui uma estratégia com regras claras e definidas, né? Quem nunca aí ouviu falar no fechamento de gaps, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui e buscando construir de uma maneira que a gente obtenha estatísticas positivas. Veja só que nós temos aqui a abertura desse dia sendo nesse ponto, né? A gente faz a comparação pegando o fechamento do dia anterior, que foi aqui, com a abertura desse dia. Se esse valor for maior do que 1%, então a gente tem a nossa condição para poder fazer aí a colocação de uma ordem de venda. Vamos fazer a comparação aqui e ver, ó, quanto que foi de distância. Perceba que foi aí 1,02%. Então, maior do que 1%, né? A condição foi satisfeita. Então, pegamos uma ordem de venda, colocamos aqui na perda da mínima. Perceba que logo na sequência a nossa ordem de venda foi atingida. E aí nós vamos ter o alvo e o stop. E aqui nesse caso, o nosso alvo e o nosso stop ele ficou bem mais distante. Como a gente está fazendo aqui uma estratégia objetiva, não tem como a gente controlar essa questão, né, da distância, porque a gente está pegando aqui projeção, ó. Está pegando aqui projeção. Esse candle ele teve 1,76, então o nosso stop ele vai ficar maior, o nosso alvo ele vai ficar maior. Claro que se a gente estiver trabalhando pelo lado subjetivo, a gente consegue fazer o controle, né? Se a gente quisesse colocar, por exemplo, o stop aqui na máxima, tudo isso é possível pelo lado subjetivo. Agora, no lado objetivo, a gente continua obedecendo a regra, que é o que? Um stop, que é o tamanho do candle anterior à entrada projetado 1 vez para cima, e o alvo, que é o tamanho do candle anterior à entrada projetado 2 vezes para baixo. E a gente vai ter uma relação de 1 para 1, que vai ser um alvo de 3,26% e um stop de 3,26% também. E a gente vai ter aí a operação sendo finalizada no final do dia, porque justamente a gente teve aqui um alvo, um stop muito longo, ele não conseguiu atingir nenhum dos dois, então a gente encerrou a operação 3 horas da tarde, certo? No final do dia aqui a gente fechou a operação e a gente teve um resultado muito legal aí, ó, de 2,36%. E muitas vezes essa estratégia vai fechar as operações no final do dia, né? Quando ela não consegue atingir nenhum alvo, nem o stop, ela fecha no final do dia. Você pode ver algumas vezes que isso aconteceu, por exemplo, aqui também e aqui também, né? Aqui na MGLU, gráfico de 30 minutos, você percebe que recentemente ela fez uma ótima operação aqui, ó. É porque a gente teve a distância do fechamento do dia anterior para a abertura do dia atual de 2,83%. Isso daí é maior do que 1%. Então a gente foi aqui colocando uma ordem de venda na perda das mínimas. Entramos aqui com o stop sendo esse candle projetado 1 vez para cima e alvo sendo esse candle projetado 2 vezes para baixo, relação de 1 para 1. O alvo foi atingido aqui. A gente teve aí um resultado de 3,77% aqui na MGLU 3, gráfico de 30 minutos. Esse setup ele vai funcionar muito bem em um determinado grupo de ações e no geral ele vai conseguir se manter ao longo do tempo aqui como um bom setup de gaps, um sistema muito interessante da gente estudar nessa questão de gaps. E aí eu quero compartilhar com vocês então as estatísticas. Veja só aqui na TAI 11, fazendo o backtest,
um gráfico de 30 minutos, você percebe que desde o dia 8/4 de 2020 a gente teve uma curva de capital ascendente da estratégia. Setup Saratov, que é um setup de gaps, ele teve essas estatísticas aqui, foram 66 operações com 72% de acerto, o payoff de 1,43, a gente teve aqui um fator de lucro de 3,82 e um drawdown de 8%. Veja aí todas as operações da nossa estratégia. Você pode perceber que é um setup de day trade. A gente fica posicionado aqui no máximo até 3 horas da tarde. Tá vendo? No máximo até 3 horas da tarde, como você pode ver. E aqui na MGLU 3, gráfico de 30 minutos, a gente teve essa curva de capital aqui, fazendo também o backtest desde 2020. É um setup mais clássico, né? Então ele vai ter uma curva de capital mais clássica, um setup mais comum que trabalha com fechamento de gaps. E a gente teve aí 308 operações, bastante operações, né? Fator de lucro de 1,53, foi aqui 53% de acerto com o payoff de 1,30 e um drawdown de 11,75%. Todas as operações da estratégia estão aqui, ó, catalogadas. Você percebe que é um setup de day trade. No máximo a gente fica posicionado até 3 horas da tarde. Veja aí, ó, as operações que a estratégia foi fazendo, operações de compra e venda. E aqui na Rente 3, gráfico de 30 minutos, eu quero compartilhar com vocês também as estatísticas da estratégia e como que ela tem funcionado aqui nesse ativo. Rente 3, 30 minutos. As estatísticas foram essas aqui. Como você pode ver, uma curva de capital conseguiu se manter ao longo do tempo. Foram 194 operações com aproximadamente 60% de acerto, um payoff de 1, aproximadamente, um fator de lucro de 1,59 e um drawdown de 19,44%. E você pode ver aí todas as operações da estratégia, um setup de day trade funcionando aqui, ó. Alvo atingido aqui 3,49%, aqui 2,19%. É um setup clássico, né? Setup de fechamento de gap, né? Algo nesse sentido, né? Algo que trabalha com gaps. Temos aqui, ó, na SQIA 3, 30 minutos, essa curva de capital. Tivemos aí um resultado de 295 operações com 60% de acerto. Payoff aqui girando em torno de 1, fator de lucro de 1,62 e o drawdown de 10%, com todas as operações sendo feitas aqui, ó, na modalidade de day trade. Veja aqui outro ativo para essa estratégia é a Sula 11, gráfico de 30 minutos. E aí, como a gente tem diversas ações, como você pode ver aqui, é uma lista de ações, a gente vai procurando uma por uma e vendo quais ativos onde a estratégia tem uma tendência a funcionar melhor, onde a gente tem estatísticas mais positivas. Aqui na Sula 11, 30 minutos, a gente teve aí um fator de lucro de 1,38, com um total de 220 operações, uma taxa de acerto de aproximadamente 50% e o nosso payoff de aproximadamente 1. Nesse caso aí foi até um pouco maior, foi de 1,31. E a gente teve nosso drawdown de 15% com as operações e aí a curva de capital. E a gente vai procurando aqui e vendo os ativos onde a estratégia tem aí uma estatística mais legal. Veja aqui, ó, na CSNA 3, gráfico de 30 minutos, a gente teve aí um fator de lucro de 1,22, 517 operações, taxa de acerto 54%, payoff de 1, e o drawdown aí, ó, de 18%, e a curva de capital foi essa aqui, né? Não foi uma curva de capital tão suave, mas você vê que ela foi ascendente ao longo do tempo, né? E mostrando pra gente que essa estratégia ela é clássica, né? Um sistema clássico que vai trabalhar com gaps aí, com alvo, stop pré-definidos, mas ela tem uma tendência a funcionar em grande parte dos ativos, né? Ela vai conseguir ter uma tendência boa aí de nos dar um retorno positivo trabalhando com esse sistema de gaps. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like aí, se inscreve no canal, você pode ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro aí sempre que eu trouxer aqui o estudo de alguma estratégia com estatísticas. E se você quiser aprender esse sistema aqui, ó, que a gente faz de construir estratégias, de construir indicadores, como você pode ver aqui, ó, indicador de stop, indicador de alvo, regra de coloração, estatísticas, estratégias, tudo isso eu te ajudo. Aí o link está na descrição, você pode conferir o nosso site, a gente tem lá todas as informações necessárias, é só você conferir. Eu tenho lá um treinamento com suporte onde eu te ensino tudo isso daqui, certo? Então não deixe de conferir
e nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.